Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos direitos fundamentais e vamos estudar os tratados internacionais de direitos humanos e a Emenda Constitucional 45 de 2004. Muito bem, este é um dos temas mais importantes para o exame de ordem. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição e a análise da evolução da jurisprudência e da doutrina nesta temática. Vamos entender um pouquinho, anterior à Emenda 45, qual era o entendimento, o que acontecia, para aí sim depois a gente avançar e falar especificamente do artigo 5º, parágrafo 3º. Muito bem, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, então agora não estou falando do terceiro, estou falando do segundo, a gente já estudou em outro bloco. Dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios e também de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Com base nesse dispositivo, é que a doutrina defendia que os tratados internacionais de direitos humanos, por tratar da temática atinente à proteção do indivíduo frente à atuação estatal, tinham status de direitos fundamentais. Portanto, o Tratado Internacional de Direitos Humanos tinha o mesmo valor de norma constitucional. Isso porque a gente também já viu que direito fundamental e direito humano têm o mesmo objeto de proteção. O intuito, a temática é exatamente a mesma, a proteção da pessoa. Todavia, os direitos fundamentais estão consagrados na Constituição, os direitos humanos consagrados em diplomas internacionais. A questão é, como o parágrafo 2º dispõe que os direitos expressos na Constituição não excluem outros que inclusive sejam reconhecidos em tratados, a doutrina dizia: qual o problema de nós considerarmos tratados internacionais de direitos humanos que têm o mesmo tema, a mesma matéria, o mesmo conteúdo como normas constitucionais? O fundamento seria o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. O problema é que esse entendimento esbarra numa questão de entendimento, de referencial que nós adotamos no Brasil. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal consagra, primeiro, a Constituição formal e, segundo, a Constituição rígida. Então, duas bases de raciocínio: Constituição formal e Constituição rígida. O que seria Constituição formal? Constituição formal é aquela reconhecida como documento, ou seja, a forma, o instrumento que consagra normas que são as normas mais importantes vigentes no sistema jurídico. Lembra que a Constituição formal não interessa a temática, a matéria, o conteúdo, mas sim a própria forma. É um documento que é tido como o documento máximo mais importante. E o que garante que esse documento seja mais importante, seja superior às demais normas? A chamada rigidez constitucional, que é o fato de a Constituição ter um processo de alteração mais dificultoso do que as demais normas. Portanto, o que garante que a Constituição seja o documento máximo, que esteja no topo da pirâmide? A sua rigidez. Lembra da frase? A supremacia formal da Constituição decorre de sua rigidez. Ou o inverso, né? Rigidez consagra a supremacia formal da Constituição. Então, o fato da Constituição estar acima é decorrente deste processo de alterabilidade mais dificultoso das normas constitucionais. Então, para nós, e como garantia da supremacia da Constituição, o que importa não é o conteúdo, não é a temática, e sim a forma, o procedimento. Então, é outro referencial, é outra base de raciocínio.
Então, o nosso parâmetro é a forma e não o conteúdo. Quando a doutrina utilizava aquele raciocínio, mas os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem a temática, a matéria de direitos humanos, devem ser consagrados como direitos fundamentais, portanto, como norma constitucional. Qual é o raciocínio que eu estou construindo? Um raciocínio formal ou um raciocínio com base na matéria, material? É um raciocínio material, que eu não estou partindo do instrumento que consagra, mas sim do que está consagrando, do conteúdo, da temática, da matéria. Então, esse entendimento, ele choca, ele é diametralmente oposto ao entendimento que garante a supremacia formal da nossa Constituição. É por essa razão que o Supremo não reconhecia tratados internacionais de direitos humanos no mesmo status de uma norma constitucional. Por quê? Porque quando um tratado internacional de direitos humanos é incorporado, é trazido ao nosso sistema jurídico, ele segue um procedimento que é o mesmo procedimento adotado para a aprovação das leis. Artigo 47 da Constituição. Então, como que eu incorporo, que eu trago um tratado internacional para dentro do meu sistema jurídico? Eu adoto praticamente o mesmo procedimento de aprovação de uma lei ordinária. A diferença é que não é lei, né? É outro instrumento jurídico, é um decreto legislativo. Mas assim, em forma, é a mesma forma, as mesmas formalidades. O quórum é de maioria simples. Muito bem, o Supremo dizia, como que eu posso dar status constitucional a um instrumento que entrou no sistema jurídico com a forma de lei ordinária, com as mesmas formalidades? Se eu assim disser, eu estou enfraquecendo a força da Constituição. A minha Constituição passaria a ser até semi-rígida. Por quê? Porque eu teria temáticas que sofreriam alterabilidade por um procedimento menos dificultoso do que aquele estabelecido para as emendas. E aí ficava uma briga danada, né? Os que entendiam pela interpretação de conteúdo de matéria do artigo 5º, parágrafo 2º, e a interpretação do Supremo na medida de garantir a supremacia formal da Constituição. Em resumo, Supremo, se não é formalmente incorporado com as mesmas formalidades de uma emenda, não pode ser considerado como uma emenda. Não pode ter o mesmo status de norma constitucional. Isso significava que até a alteração constitucional com o acréscimo do parágrafo 3º, tratados internacionais de direitos humanos estavam abaixo da Constituição, no mesmo patamar das leis ordinárias, porque adotavam as mesmas formalidades para a aprovação de uma lei ordinária. Ok? Muito bem. Acontece que, como um passe de mágica, né, a tentativa de solucionar e de pacificar a questão, a emenda 45 de 2004 acresceu ao artigo 5º da Constituição o parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição? Seguinte, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vejam só, qual era a pretensão da emenda 45 de 2004? Dar aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, só a esses, o status de norma constitucional. E o raciocínio é bem simples. Como que eu dou a um tratado o status de norma constitucional? Garantindo que a incorporação dele no nosso sistema jurídico seja a mesma de uma norma constitucional. Ou seja, eles colocaram expressamente na Constituição que a incorporação desses tratados devem seguir o mesmo procedimento das emendas. Se segue o mesmo procedimento, tem a mesma forma, tem o mesmo status, tem a mesma posição.
E o parágrafo 3º conservaria a rigidez da Constituição e a supremacia das normas constitucionais. Ou seja, só aqueles instrumentos que passarem por um processo mais dificultoso que vão ter o status de norma constitucional. Ok? É por essa razão que, após a emenda 45 de 2004, surgem os chamados blocos de constitucionalidade. O que são os blocos de constitucionalidade? Nada mais são do que as normas constitucionais, ou seja, o próprio texto da Constituição, somados aos tratados internacionais que passarem por esse procedimento das emendas quando incorporados. Então, hoje, o que é norma constitucional? Só o que está dentro formalmente da Constituição? Não. O próprio texto constitucional na sua integralidade, mais os tratados internacionais que seguem o rigoroso procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, a Constituição não é mais um documento único, e sim um bloco, somando documento constitucional, Constituição, mais os tratados e convenções que seguem o procedimento das emendas. Se você for até o artigo 60 da Constituição, você vai ver que para reformar a Constituição, eu preciso exatamente dos mesmos requisitos que o artigo 5º, parágrafo 3º exige. É bem simples, não precisa confundir, não. Por que Tratado Internacional de Direitos Humanos tem o mesmo status de emenda? Porque ele segue o mesmo procedimento de uma emenda. Tudo bem? Só que nós temos um problema. E qual é o problema? A doutrina falou, muito bem, parabéns. Vocês tentaram solucionar um problema e solucionaram daqui para frente. O que nós vamos fazer com todos os tratados internacionais de direitos humanos que já foram incorporados no nosso sistema jurídico? E saibam, foram incorporados com o procedimento das leis ordinárias. E o Supremo disse, olha, os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com o mesmo procedimento das leis ordinárias, o artigo 47 seguiu as mesmas formalidades, não pode ter o status de norma constitucional, porque isso enfraquece a Constituição. E a doutrina fala, mas gente, se vocês dizem que os tratados internacionais estão no mesmo patamar ou no mesmo status da lei, há um princípio simples aplicável aqui. Norma posterior revoga a norma posterior revoga a norma anterior. Isso significa que uma lei poderia revogar um tratado, o que seria uma aberração, algo que nós não desejamos no sistema jurídico. Muito mais quando a gente fala de direitos fundamentais, que no caso são chamados de direitos humanos. Como que uma lei pode revogar direitos humanos que estão consagrados num diploma internacional, que o Estado se comprometeu a cumprir, a segui-los, que no seu conteúdo, na sua natureza, protege o indivíduo do abuso, do arbítrio do Estado? E aí, como se resolveu este problema? Muito bem. Aqui, literalmente, a decisão salomônica. Tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados antes da emenda 45, ou seja, com as mesmas formalidades de uma lei ordinária, eles não são normas constitucionais, mas também não têm o mesmo status de uma lei ordinária. Aí você fala, não? Então onde ele está? Na categoria intermediária. Aí você fala, professora, qual é essa categoria intermediária que eu não conheço? Não conhece mesmo, porque ela não existia até agora. Eles criaram uma categoria intermediária num sistema hierárquico entre a Constituição e as leis. Ou seja, uma categoria que colocava a norma acima da lei, mas abaixo da Constituição. Essa categoria foi chamada de supralegalidade. O que significa? Supra é acima da lei, mas é abaixo da Constituição. Então, eu tenho Constituição, supralegalidade e normas infraconstitucionais. Esta categoria intermediária só abarca tratados internacionais de direitos humanos, exatamente para evitar que uma lei ordinária pudesse atingir um tratado internacional que consagrava direitos desta ordem nessa medida.
E aqui sim puxou-se por um critério de tema, de conteúdo, de matéria, muito mais do que um critério de forma. Portanto, em resumo, status de emenda constitucional foi dado aos tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados conforme as formalidades das emendas à Constituição. Já todos os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com o mesmo quórum ordinário das leis ficam numa categoria intermediária, que foi chamada de supralegalidade. São os tratados que versam sobre direitos humanos, mas que foram aprovados por quórum ordinário. Então, eles estão acima da lei, mas abaixo da Constituição. E, por fim, quais tratados internacionais têm status de lei? Estão no mesmo patamar da lei. Todos os tratados que não tratem de direitos humanos. Então, não interessa. Se não trata de direitos humanos, vai ser a regra geral, um critério estritamente formal, entrar no mesmo patamar das leis ordinárias. Então, tratados que não versem sobre direitos humanos e aprovados com o quórum ordinário do artigo 47 têm o status de lei ordinária do artigo 47. Então, se a gente pudesse representar numa hierarquia de pirâmide, eu teria no topo Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo quórum especial da emenda 45, que é o mesmo quórum utilizado para as emendas à Constituição. 2 turnos de votação em cada uma das casas, 3/5 dos votos dos membros. Tratados internacionais de direitos humanos, só de direitos humanos, que foram incorporados antes da emenda 45, ratificados por quórum comum, têm status de supralegalidade. E, por fim, todos os demais tratados internacionais que foram ratificados pelo quórum comum têm o status legal, ou seja, o mesmo status de uma lei ordinária. Para finalizar a nossa aula, só para fim de comentário, o artigo 5º, parágrafo 4º, trata expressamente acerca do TPI, do Tribunal Penal Internacional, cujo Brasil, nosso país, o nosso Estado, aderiu à participação. Então, agora, expressamente, nós nos submetemos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que vai cuidar daqueles crimes de lesa humanidade, que não interessam simplesmente a esse Estado, mas têm um impacto de ordem global ou internacional. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe, curta e eu convido vocês para assistir às demais aulas acerca do tema Direitos Fundamentais. Obrigada pela atenção e até lá!